Olá pessoal, tudo bem? Bem pessoal, nós estamos aqui para gravar mais um vídeo e dar continuidade ao a nossa caminhada, né, que nós nos colocamos, nos propondo a realizar, que é alertar as pessoas sobre a volta de Jesus e também falar com as pessoas, né, expressar e compartilhar para as pessoas o entendimento dos sinais que iriam acontecer antecedendo a volta de Jesus, como ele mesmo bem relatou na sua palavra. E nós temos procurado, né, compartilhar com as pessoas de uma forma bem simples, de uma forma onde Deus tem nos dado as inspirações, não com palavras eloquentes, vindo aqui com sabedoria humana, mas nós temos trazido aqui um evangelho bem simples, de uma linguagem bem simples, para que as pessoas possam, de uma forma também simples, compreender e elas tomarem as suas atitudes que devem ser tomadas em relação à vida delas com Deus. Porque o Evangelho, ele existe, né, a palavra de Deus existe para nos conscientizar e nos orientar sobre os propósitos de Deus no decorrer de toda a era humana, os propósitos de Deus para a vida do ser humano. Porque nada disso que nós vemos aqui existiria, Deus teria feito, se não fosse por nossa causa, né? Deus formou tudo isso aí, esse mundo um dia Deus formou. Você pode pegar lá o livro de Êxodo, né, do capítulo 1, e você pegar lá e ver que Deus durante esses 6 dias, Deus ele formou tudo, né? Formou tudo para depois que tivesse tudo formado, ele então do pó da terra formar o homem para que o homem pudesse dominar sobre essa terra. Então as pessoas precisam entender qual é o propósito de Deus da vida delas. E a única forma de elas entender é quando elas pegam a palavra de Deus, elas examinam as Escrituras. Pegam a Bíblia para ler, ali a partir de Gênesis, e vai lendo a história, tá certo? E você veja que lá no capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia nos fala sobre a corrupção do gênero humano, né? A Bíblia fala que Deus se arrependeu de ter formado o homem. Mas por que o Deus se arrependeu de ter formado o homem? Porque o desígnio do homem era mau. Desde o momento em que o homem desobedeceu à voz de Deus, dando ouvido à voz de Satanás, e comeu daquele fruto, então o homem, ele desobedeceu à voz de Deus, e o desígnio dele passou a ser mau. Houve o primeiro homicídio, que foi Caim matando Abel. Depois veio uma série de problemas que nós podemos ler no decorrer disso, até chegar ali na questão do capítulo 6. Então Deus já tinha decidido dar cabo de tudo, acabar com tudo. Mas quando ele olhou para a terra e viu que havia um homem com a postura, com o caráter de Noé, mesmo no meio daquela humanidade corrupta, como diz lá Gênesis 6, Deus ele pegou e poupou o homem, resolveu dar cabo de toda aquela geração por meio do dilúvio. O tempo que Noé levou para fazer aquela arca, eu acredito que foi o tempo também que Deus deu para que o homem pudesse se arrepender,
porque Deus dá tempo para que a pessoa possa se arrepender e assim salvar a pessoa, né? Mas as pessoas não se converteram. E só escapou daquele dilúvio Noé e mais 7 pessoas. Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres de seus filhos, somando assim 8. E nós vemos que Deus fez aliança com Noé, né? Deus botou o arco dele. Toda vez que o arco-íris aparece, você vê que o arco-íris aparece sempre quando há lá chuva, quando há esses eventos assim de chover. Então, o arco aparece para Deus lembrar da aliança que fez com Noé, e Deus prometeu não destruir mais o homem com água. Por isso que lá em Pedro a Bíblia fala que esse mundo ele vai se acabar em fogo. Tudo isso que nós vemos aí, tudo isso que nós podemos ver aí, tudo isso vai acabar em fogo. Então, meus irmãos, o que nós queremos deixar aqui alertado para as pessoas, o dia já está aqui escurecendo, a câmera já está começando a ficar falha. O que nós queremos aqui deixar compartilhado com as pessoas é isso, que elas têm que ter o conhecimento. Você veja que depois de Noé, veio lá as gerações, lá no livro de capítulo 12, né? Nós vemos ali as genealogias, no capítulo 12, Deus chama Abraão e faz a promessa a Abraão de fazer dele uma grande descendência. Deus ele estava ali procurando formar, configurar um povo que o servisse. E nós iremos falar isso nos nossos próximos vídeos. Nós vamos desenvolver esse assunto para que as pessoas possam entender o porquê de Jesus Cristo ter vindo ao mundo, o porquê ele que um dia era Deus, ele veio a esse mundo, se tornou humano, nascendo de uma virgem, que depois não ficou mais virgem. Por que que ele pregou aqui o Evangelho, formou os seus discípulos, morreu numa cruz, ressuscitou, subiu aos céus e prometeu voltar. Nós vamos aí desenvolver esse assunto vindo lá de Abraão. Falamos um pouquinho hoje aí de Noé, né? O porquê de Deus ter enviado as águas do dilúvio, e você deve pegar a Bíblia e se interessar em desenvolver isso. Porque as pessoas têm que ter esse conhecimento de que Jesus um dia ele vai voltar. De que Jesus um dia ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. Um dia ele vai voltar e vai buscar aqueles que se arrependeram dos seus pecados. Então, pessoal, fica aí essa mensagem. Hoje está um pouquinho mais curta por causa do horário que está escurecendo aqui, mas amanhã nós damos continuidade a isso, tá bom? Entrega a sua vida para Jesus. E se você é uma pessoa que já se entregou, cuidado da forma que tem servido, tá bom? A nossa página no Facebook é Vinda de Jesus e o nosso canal no YouTube é Joel Costa. Está escurecendo aqui. Um abraço, fique com Deus.